Capítulo 4 do Evangelho segundo João, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo 7. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo: era necessário passar por Samaria. Repita assim: Jesus estava saindo da Judeia para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. E chegou chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso é, deu-se por volta da hora sexta, deve estar na sua Bíblia, mas era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Amém? Irmãos, a Bíblia, ela narra vários encontros. A Bíblia, ela fala sobre diversos encontros que pessoas tiveram com Jesus. Vários encontros na beira do mar, encontro nos sepulcros, encontro em diversos lugares, ao anoitecer, ao entardecer, pela madrugada, pela manhã e por aí vai. Porém, esse encontro dessa mulher, esse encontro que ocorre entre Jesus e essa mulher, ele há uma peculiaridade interessante em relação aos outros encontros que houveram. Todos os encontros, em suma, não vou aqui generalizar, mas esmagador dos encontros que houveram, foram as pessoas que foram até Jesus. Você pode entender, Nicodemos, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, o próprio endemoniado gadareno. Vocês veem que esse encontro, as pessoas vieram até Jesus. Porém, esse encontro ele foi diferente. Esse encontro, essa mulher não estava procurando Jesus. Esse encontro, essa mulher não estava vindo até Jesus. Esse encontro, ele difere-se dos demais, porque a sua peculiaridade ocorre em que Jesus se encontra com essa mulher. Eu aprendo que quando o homem não pode vir a Deus por alguma questão, Deus ele vai até o homem, ele se achega ao homem. E eu quero pregar hoje, quero falar sobre o encontro do meio-dia, porque esse encontro dessa mulher com Jesus, ele vai narrar, ele vai nos ensinar vários fatores, e eu quero intitular esse encontro, as peculiaridades desse encontro, como o encontro do meio-dia. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que eu pedi que os irmãos repetissem: o local aonde, ou melhor, onde esse encontro ocorre. Quando você estuda um pouco de geografia bíblica, que é uma das matérias que eu sou professor, quando você estuda geografia bíblica, você vê que, em suma, quando eu aprendi lá com o meu professor em 2001, eu aprendi, ele colocava assim, a aprender geografia bíblica, ele colocava lá em cima assim: Galileia está onde? Está aonde Jesus foi criado, em Nazaré. Está Cafarnaum. No meio, entre Galileia e entre a Judeia, estava o quê? Estava a Samaria, onde estavam os samaritanos, um povo que ele vivia como se fosse um gueto, um povo que não poderia participar da religiosidade dos judeus. E lá embaixo, mais ao sul, estava a Judeia, de cuja estava a capital religiosa também, onde estava o templo, onde o judeu ia adorar, onde estava a cidade de Betânia, a própria Jerusalém, que afirmei, a própria Naim. Notem que o judeu ortodoxo, nenhum judeu ortodoxo, ele passava por Samaria. É a mesma coisa, não sei se tem algum caminho, eu não conheço aqui, mas para eu que sou um turista,
vir de Guarapari para vir para Vitória, passar por dentro de Vila Velha é o caminho mais óbvio, é isso mesmo? É o caminho mais óbvio. Imagine então você vindo de Guarapari ou de Vitória para Guarapari, vice-versa. Eu não vou passar por Vila Velha, deve ter algum caminho, não deve? Vocês que moram aqui, mas deve dar uma volta bem grande. Era a mesma coisa, porque os judeus ortodoxos, eles não tinham comunicação com os samaritanos. Havia judeu lá em cima na Galileia, havia judeu lá embaixo na Judéia, mas ali entre esses distritos havia um lugar chamado Samaria. Um problema desde 722 a.C., quando o reino do norte é derrubado. Ali os assírios mandam estrangeiros, nascem filhos misturados, filhos de judeus com estrangeiros, nascem os samaritanos. A partir dali, desde décadas, anos, esses samaritanos não são recebidos no templo, esses samaritanos não são recebidos no culto, não são reconhecidos, e queriam adorar o Deus da terra, queriam adorar o Deus de Israel, mas não lhes era permitido. Não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês entenderem. Porém, nós lemos aqui no texto que Jesus ele já tinha vindo da Galileia para a Judéia. Mas é interessante que quando Jesus volta lá do sul para o norte, da Judéia para a Galileia, pedi que vocês repetissem, disse que era necessário passar por onde? Era necessário passar por onde? Eu lhe pergunto, por que não foi necessário Jesus passar em Samaria quando ele desceu, mas agora era necessário Jesus passar por Samaria quando ele estava subindo? Primeiro, encontro do meio-dia acontece em um local em que ninguém quer ir. Jesus é esse que vai aonde ninguém quer ir. Jesus é esse que vai ao encontro de pessoas onde que ninguém dá nada. Por que Jesus estava? Porque Deus havia marcado o encontro naquele lugar. Eu entendo aqui que houve encontro de pessoas aqui com Jesus, que a sua casa ninguém queria ir, o seu problema ninguém estava nem aí, mas teve um dia que Deus marcou o encontro do seu problema com Jesus. Teve um dia que ele marcou. Então primeiro, o encontro do meio-dia acontece em um lugar em que ninguém quer ir. Esse encontro ocorre dessa forma, por quê? Porque Deus é esse Deus que vai até o pecador. Se primeiro, o encontro do meio-dia acontece em um local em que ninguém quer ir, esse encontro, segundo, ele ocorre com pessoas discriminadas. Essa mulher ela foi buscar água a que hora? Essa mulher foi buscar água a que horas? Meio-dia. Só que naquele tempo, mulher nenhuma buscava água esse horário. Eu tive a oportunidade de ir ao Oriente Médio, ir a Israel, Egito, Jordânia, e ficar algum tempo lá. Irmão, pensa num local quente, pensa num lugar quente. E, pelo menos eu sou de Minas, as mulheres, antigamente, do tempo das minhas avós, principalmente, a minha mãe pega um período desse, mas na minha geração não. Mas as mulheres iam buscar água, buscar lenha, lavar roupa, de manhã cedo, aonde o sol estava mais fresco. Essa mulher foi buscar água exatamente ao meio-dia, onde o sol está em cima, está mais forte, está no calor do dia. Há as suas divergências acerca dessa mulher, mas o que é certo é que a companhia dessa mulher não era desejada. A companhia dessa mulher para as demais mulheres não eram desejadas. Depois você vai entender mais à frente que tipo de vida que essa mulher tinha. Percebam que essa mulher não somente ela vivia entre os discriminados, essa mulher era discriminada pelos discriminados. Você já pensou nisso? Mas foi com essa mulher que o encontro do meio-dia aconteceu. Porque a tônica do Evangelho de Jesus é para todos, amém? Mas principalmente para aqueles que não têm oportunidade. Porque quando Jesus chega dizendo o seguinte: está lá os religiosos do templo,
Estava lá os fariseus, que eles surgem no período interbíblico, surgem com propósitos nobres, porque significa puros fariseus, surgem para a conservação da lei, conservar a palavra de Deus, mas daqui a pouco eles se perdem, chega lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus, como meros religiosos. Religiosos o quê? Eles estavam caçando político, não estavam caçando o reino de Deus, eles estavam caçando um pedacinho do status do Império Romano. E quando Jesus chega, ele dá uma olhadinha e vê que a prostituta não tem acesso a Deus, vê que o publicano, que era uma das piores categorias, também não tinha acesso a Deus. E Jesus, ele vira, e alguém devia ter perguntado: e você? Você veio pregar que tipo de evangelho? Você vai abrir que tipo de igreja? A igreja para isso? A igreja para aquele grupo? Não, eu não vim abrir igreja, eu vim aqui para os doentes, porque não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar justo, mas vim chamar pecadores para o arrependimento. A tônica de Jesus era essa. Se vocês tiverem a oportunidade, leia um livro do Philip Yancey, que diz o Jesus que eu não conheci. Ele vai narrar algumas coisas muito interessantes, porque você vai ver porque que Jesus era perseguido por essa categoria. E ele era tão perseguido que uma das parábolas que é chamada do Evangelho, dentro do Evangelho, que é a parábola da dracma, da ovelha, e a parábola do filho pródigo, surge em relação a isso. Por quê? Porque Jesus estava lá na casa de um fariseu, e daqui a pouco chega pecadores, aquela turma lá que ninguém queria, chega até Jesus. E começa a murmurar dizendo: mas será que Jesus não sabe que aquele ali é isso? Que aquele ali faz isso? Que aquele ali faz aquilo? Que aquele ali faz aquilo? E Jesus começa a dizer: olha, começa a falar da parábola das ovelhas, das 100 ovelhas e da ovelha que se perdeu. Depois ele fala da parábola da dracma. Depois ele fala da parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas são uma só parábola, um só contexto. Notem que a primeira, a ovelha que se perde, ela se perde do lado de fora. Depois a dracma se perde do lado de dentro. Mas a parábola do filho pródigo, ela é a síntese das duas, porque há um filho que perde do lado de fora, mas há um filho que se perde do lado de dentro também. Por que isso? Porque não importa se você estiver na igreja, irmão, você tem que ser igreja também, irmão. Nossa, é importante procurarmos uma igreja para congregar, uma igreja para adorar a Deus. Diga glória a Deus, é importante ou não é? Mas seja igreja, seja templo do Deus Altíssimo, seja instrumento da glória de Deus, que a sua boca saiam palavras que enalteçam o nome do Senhor, que a sua boca seja instrumento de profecia da glória de Deus. Sim, Jesus chega e fala assim, com pessoas discriminadas. Essa mulher era discriminada pelos discriminados. Quer uma coisa pior? Esse encontro do meio-dia acontece em um lugar que ninguém quer ir. Esse encontro do meio-dia acontece com pessoas discriminadas. E terceiro, esse encontro do meio-dia acontece com pessoas com a vida toda desorganizada. Jesus vira para essa mulher e fala assim, depois, estou dando um pulo para frente para nós darmos uma coesão no que nós vamos falar. Depois de um diálogo com essa mulher, Jesus vira para essa mulher e fala assim, vai lá e chama o seu marido e vem cá. Jesus é provocativo, irmão. Jesus ele é tão interessante que ele toca exatamente onde a gente não quer que ele toca. Deixa eu te dar uma palavra de ânimo aqui. Jesus vai tocar hoje onde você não quer que ele toca. Porque ele vai tocar naquele lugar, porque para te curar ele vai direto na ferida. Pode doer agora, mas vai sarar no dia de amanhã. Você vai ser curado para a glória do Senhor Jesus. Por isso que tem hora, irmão, que o pregador que prega, e você fala assim, o pastor Anderson, ainda bem pastor, nós só encontramos, você falou da vida de ninguém aqui. Até porque se tivesse falado, não teria lembrado, só se falou da vida do Mateus. Não deu tempo não, viu Mateus? Se tiver falado, não ia saber quem é quem. Se está aqui no culto, o pastor falou da minha vida para alguém. Não, irmão, é Jesus que está tocando na ferida, meu irmão.
É Jesus que está tocando, dizendo: aqui nós precisamos tratar aqui, nós precisamos consertar aqui. Meu irmão, o pastor está pregando para mim, tem que pregar para você mesmo, irmão. Vou pregar para quem? Eu não vim aqui pregar para a parede, eu vim aqui para pregar para o povo de Deus, para você ser mais crente, ser mais cheio do Espírito Santo. Irmãos, e teve umas semanas atrás, pastor Radinei, ele fez uma cirurgia e eu fiquei nos cultos domingo até que ele se recuperasse. Aí, não sabia que eu ia falar em certo domingo, aí eu cheguei, tinha um congresso de mulheres, minha esposa estava, cheguei do serviço, num sábado à tarde, fui, não tinha ninguém em casa, meu menino estava na casa de conhecido, minha menina com a minha esposa, eu fui um local lá de fazer uma caminhada, voltei, quando eu fui tomar banho, fechei o box do banheiro, Deus falou comigo assim, claramente, veio uma frase assim: não existe crime perfeito. Aí, o que é isso? Aí eu comecei a tomar banho. Você sabe quando Deus te dá a introdução, te dá o título da mensagem, te dá a introdução, primeiro, segundo, terceiro ponto, te dá tudo. Foi a pregação mais fácil que eu elaborei, mas foi a mais difícil de pregar. Elaborei uma pregação com 15 minutos de banho, mas sofri, falei assim, e Deus falou: você vai pregar na igreja? Tudo bem, eu pensei assim, deve ser daqui um mês. No outro dia o pastor Gineu: filho, domingo que vem é com você. Eu falei assim: Deus já? Aí, irmão, eu fui, imagine, irmão, o tamanho do porrete que eu levei para a igreja, para pregar. E lá o culto é de manhã e à noite, o porrete eu levei duplo, para amanhã e à noite. Eu disse: irmãos, e comecei, irmão, eu nunca fiquei com tanto medo de pregar, Senhor Jesus, mas tem que ser essa mensagem, porque a minha pegada já é meio forte. Mas aquela teve que, não, Jesus, aí não, Jesus. Quem sabe que meu povo precisa sou eu. Você só vai falar o que eu mando, mais nada. Eu disse: tudo bem, Jesus. E eu fui, irmão, é difícil. De manhã, veio um rapaz vindo para Jesus de manhã. Esse rapaz, conhecido meu, chorando que a família dele foi embora, passou: a minha vida é essa daí, não vou aqui, um dia que Jesus mandou, prega ela aqui, mas torça que não aconteça isso, e aí a minha vida é essa daí. O cara foi, e o cara desesperado, queria ir até para o mundo, arrebentar com tudo, e peguei o telefone dele, e quando à tarde fui ligar para encontrar com ele, ele disse: a esposa dele já tinha voltado para casa, tudo já estava restabelecido, ele voltou para a igreja, a esposa dele está na igreja, a família dele está na igreja. Calma, aí à noite, o porrete dose 2, ou seja, temporada 2, pegada, meu Deus do céu, e vieram pessoas, até que uma moça foi conversar comigo e com minha esposa no final do culto, uma mãe, no máximo 26 anos, a mulher falou assim: pastor, e eu brinquei na hora da pregação, disse: diáconos, segure as portas, brincando, né, para quebrar aquele clima, não deixa ninguém sair correndo, alguém vai querer sair correndo do culto, porque o negócio de Deus vai pegar aqui e tal, brincando. E ela falou assim: pastor, eu tive vontade de sair correndo do culto, pastor, porque o senhor estava falando na minha vida está assim. Aquela mulher casada com 2 amantes, o Senhor falou da minha vida, mas eu estou aqui hoje para consertar a minha vida. Eu não vou viver nesse pecado. Eu disse: Deus, muito obrigado. Eu vim aqui pregar para você. Se Deus tocar na ferida, glória a Deus. Mas é melhor passar vergonha agora do que passar vergonha naquele dia. Deus está te preparando para a eternidade. Amém? Então, pastor, está pregando para mim, é para você mesmo. Primeiro, o encontro do meio-dia acontece em local que ninguém quer ir. Segundo, ocorre com pessoa discriminada. Terceiro, acontece com pessoas com a vida desconcertada, com a vida desajustada. Nós hoje, irmão, parece que nós estamos escolhendo as pessoas para vir para a igreja. Ah não, aquele ali é traficante. Perigoso, hein? É para ele mesmo o evangelho. Você sabia que aquela mulher ali é prostituta?
É para ela mesmo. Aquele ali, você não conhece o histórico. É para ele mesmo. Aqui é o hospital. Aqui é o hospital. Aqui é para tratar a ferida não do corpo, mas a ferida da alma. Aqui é o lugar onde a pessoa entra rastejando e sai caminhando, entra triste e sai alegre, porque aqui está a liberdade do Espírito Santo. Um dia um amigo era assim, às vezes a gente é meio religioso, a gente é meio bitolado. Um amigo meu falou uma expressão comigo há uns anos atrás, assim: igreja, ela recebe, é o esgoto. Eu virei assim, falei nada com ele, não, que isso? Igreja? Não, igreja só recebe coisa boa. Igreja? Eu fui pensando, não é que é. Tem gente que vem para a igreja que é perigoso, até o diabo fala assim: some daqui que eu não quero saber de você mais não. E o cara, Jesus. Irmão, qual é a maioria das pessoas que vem procurar a igreja? A vida dele está boa? O diabo pegou ele, irmão, virou da vez, desvirou da vez, virou, aqueles moedor de cana, passou para lá, para quando não tem mais nada para cá, o diabo jogou de lado. E não é que o cara apareceu, que Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E não é que o camarada hoje está com a vida restaurada, a integridade restaurada. Sabe por quê? Porque o reino de Deus veio para os pecadores. Jesus morreu por causa de nós. Jesus morreu por causa de nós. Essa mulher estava com a vida toda desorganizada, com a vida toda atrapalhada, já tinha tido 5 maridos. Imagina na década de 60, no Brasil, uma mulher que tinha tido 5 maridos na década de 60. Eu não estou falando de década de 60, eu estou falando no primeiro século, no Oriente Médio. E o 6º já não era dela, ela estava vivendo de qualquer maneira. Jesus, o que eu tenho não é meu. Jesus disse: disseste bem, porque Jesus ele vai tocar na tua ferida, porque a melhor forma de tratar a sua doença é tocando na tua ferida, é identificando a tua ferida. Mas vamos lá, primeiro você aprende que é um lugar que ninguém queria ir, com pessoa discriminada, com pessoas com a vida desconcertada. Mas tem uma 4ª coisa: mas acontece com pessoas sedentas da graça de Deus. Jesus ele chega com uma palavra provocativa para essa mulher: mulher, dá-me de beber. Essa mulher já olha assim: beber? Como sendo tu judeu? Vocês viram que eu falei com vocês, né? A diferença de judeu e samaritano. Como sendo tu judeu, pede para mim que sou mulher. Olha, um judeu homem conversando com uma mulher samaritana, que é mais grave ainda. Como sendo tu, pede para mim de beber. Jesus disse: se você souber quem fala contigo, eu lhe pediria água, e você lhe pediria, e eu te daria água viva. E essa mulher vive e diz: aonde tem essa água? Eu quero dessa água, eu quero dessa água. Mulheres, pessoas que estão sedentas, irmãos, das coisas de Deus. O encontro do meio-dia são para essas pessoas que estão com a vida desconcertada, mas são pessoas que estão sedentas da graça de Deus, são pessoas que estão com sede das coisas de Deus. O mundo está sedento de Deus, o mundo está precisando de Deus, mas eles não sabem que essa sede, que o vazio que está dentro da alma deles é um vazio do tamanho de Deus. Mas quem que vai mostrar para eles o tamanho, a quem vai preencher aquele vazio? É você, é eu, que vamos pregar o Evangelho, que vamos falar do Evangelho, que vamos falar da misericórdia de Deus. Ei, você que teve uma vida pregressa, arrebentada, que o diabo destruiu com tudo, Deus te restaurou. Vai lá e dá o seu testemunho e fala: aquilo que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na tua vida também. Oh, irmão, sabe quem são os maiores ganhadores de alma da igreja? Não é o pastor, não sou eu, não é o pastor Anderson, não são os líderes. Os maiores ganhadores de almas na igreja são aqueles que muitas vezes você entrega o microfone na mão dele, que é perigoso o microfone virar pipoca, pastor Anderson. Não tem coragem.
ai que vergonha. Mas quando ele está lá, o vizinho está lá falando, minha família está assim, ele fala, deixa eu te contar que a minha família era igual a sua, mas um dia Jesus entrou lá na minha casa, Jesus entrou e mudou tudo. Essa pessoa entra pela porta dessa igreja, ela levanta a mão e recebe Jesus, mas sabe quem que ganhou ela? Foi aquele que não tem coragem de pegar o microfone, mas tem testemunho, tem vida com Deus para dizer, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Amém? Tem fogo de Deus aí, meu irmão? Pessoas sedentas da graça de Deus. Se são pessoas sedentas, tem uma parte aqui que a coisa agora vai afunilando. E você vê como são os mistérios das coisas de Deus. Se esse encontro acontece no local, toda a circunstância, com um tipo de pessoa, com as expectativas, com pessoas sedentas, mas são com pessoas também, irmãos, que são reveladas as riquezas do reino de Deus. Meu Deus do céu. Deus não está perguntando para se revelar a você, Deus não está perguntando quantos anos de crente você tem. Você pode ter 1 ano, 1 mês, 1 dia de crente, Deus pode te mostrar coisa com 1 ano de crente que gente com 50 anos de crente não conhece. Olha aqui. Jesus, quando ele acaba aquela, você pode acompanhar o texto e depois, quando Jesus ele acaba de falar com aquela mulher, traz seu marido, não tem marido, disseste bem, o que agora tem não é teu, diz, tu és profeta. Tu és um profeta. Aí ela vai apertar Jesus agora. Tu és profeta, então vem cá, vamos resolver um problema histórico aqui, um problema de anos que eu falei com você. Vocês são judeus, você fala que é lá em Jerusalém, o lugar que é o lugar para adorar. Não, mas nós falamos que é aqui, porque estava no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, que eles tinham um templo que foi destruído no período interbíblico, é aqui o lugar de adoração. Afinal de contas, onde é o lugar de adorar? Jesus virou para ela e falou assim, deixa eu te falar, nós os judeus adoramos e sabemos, a salvação vem dos judeus. Mas Jesus ele vira para aquela mulher e fala para ela uma coisa que Jeremias profetizou, mas não viu, Isaías não viu, Moisés não viu, Abraão não viu, olha os homens, olha o que essa mulher ouviu. Mas Jesus virou para ela e diz, a hora vem, e agora é, meu Deus, que os verdadeiros adoradores não vão adorar, não é no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais assim que eu adoro. E Jesus falou, mulher, acabou com esse negócio de templo, nós reunimos em templo, mas o templo a partir de hoje é o seu coração. Aonde você estiver é um local de adoração, aonde você estiver pode clamar a Deus que Ele vai te ouvir. Olha aqui, essa mulher ouviu algo que Jeremias profetizou. Olha, irmão, Jeremias, algo que Isaías, pega Moisés, pega os profetas, pega os patriarcas, ninguém, nem João Batista, sabe quem que ouviu o cumprimento dessa profecia? Uma mulher que há 1 minuto atrás, na verdade não tinha nem reconhecido o Messiado de Jesus, Jesus já se revelou a ela. Deixa eu te falar aqui, Jesus tem riquezas grandiosas para se revelar a você. Aquela mulher ouviu coisas que ninguém tinha ouvido até então. Jesus, sabe o que Jesus falou com ela? Você lembra lá em Daniel capítulo 6? Daniel entrando no seu quarto, virando para a banda do sul. Por que ele virou para a banda do sul? Porque o sul era a referência geográfica do templo. Para o judeu, Deus estava no templo. O judeu, para adorar a Deus, ele tinha que ir no templo. Primeiro era o tabernáculo, depois era o templo. O judeu até hoje está lá adorando a Deus no que sobrou do templo, que é o Muro das Lamentações, que é um pedaço do muro do lado de trás do templo. Estão lá até hoje, lá buscando, foi o que sobrou
da presença de Deus para eles. Mas Jesus fala com essa mulher aqui o seguinte: ei, você não vai precisar de virar da banda do sul mais, você não vai precisar de vir longe para adorar. O Santo dos Santos está dentro de você a partir de hoje. O Santo dos Santos está dentro de você hoje, meu irmão. A presença de Deus está dentro de você. Em nome de Jesus, essa presença muda a sua expectativa. Seja o pior problema que você estiver enfrentando, seja a pior situação que você estiver vivendo, coloque o teu joelho no chão e diga: eu sou casa de Deus, eu sou o templo de Deus. A presença de Deus está dentro de você. Deus, sabe uma coisa linda? São para pessoas que são reveladas as riquezas do reino de Deus. Mas eu faço uma pergunta: por que você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus para as pessoas virem que Deus está em você? Está perdendo teu tempo. Tem pessoas que viram e dizem: pastor, eu quero ser usado. Quem quer ser usado por Deus aqui? Deixa eu ver. Não, não é trocadilho, não é duplo sentido, não. É literal, ipsiliter mesmo. Quem quer ser usado por Deus aqui? Deixa eu ver. Você sabe qual é o segredo de ser usado por Deus? Assim, conta aí, pastor. Quem quer saber de? Conta aí, pastor. Vai. Pastor, como eu queria orar por alguém e ver ela sendo curada. Vai no hospital e começa a orar. Pastor, como eu queria pregar e alguém receber Jesus. Vai nas praças, boca de fumo e prega. Eu te garanto que Deus vai te usar. Ai, quando eu ver Deus me usar dentro da igreja eu vou sair. Não, meu irmão, está perdendo teu tempo. Vai, começa aí. Começa aí, quando você menos imaginar, você vai estar com as mãos estendidas. Vão ter enfermos em cadeira de rodas se levantando e começando a andar. Quando você menos imaginar, vão ter demônios que vão ter que submeter a você, porque a autoridade do nome de Jesus está sobre você. Ah, meu irmão. Tem uma coisa interessante que o lote em que Deus deu a mim e a minha esposa uns anos atrás, lá no bairro onde eu fui criado, foi o lote que eu orei um dia dessas de Deus: eu quero um lote aqui no bairro onde eu fui criado. E você acredita que Deus abençoa? Amém? E conseguimos. Tinha uma casa velha naquele lote, um lote grande, uma casa velha. Derrubamos aquela casa, fizemos a nossa casa numa outra posição. Mas o que nós mais ouvimos ali foi o seguinte: você sabia que quem morava aí era macumbeiro? Sim. Mas quem mora aqui agora é crente. Já chegou ao ponto de pessoa crente virar para minha esposa, assim: os seus filhos não vê vulto lá na casa, não? Vocês não vê? Não, filho. Mas vocês consagraram o lote, né? Não, nós só pisamos nele e falamos aqui: a partir de hoje isso aqui, se saiu daqui palavras um dia que matou, que destruiu, a partir de hoje vão sair daqui de dentro palavras que vão trazer vida. O diabo já recebeu o recado dele. Deus colocou um filho dele aqui hoje, porque se Deus já falou: vai lá, porque eu já consagrei, já disse que quem está indo para lá agora, a planta do pé dele vai mudar a situação do local. Aleluia! Aí um dia, isso foi um ano passado, preparando para fazer uma viagem, minha esposa, fiquei no centro da cidade lá para arrumar alguma coisa no carro. Minha esposa veio de um ônibus para casa, que ia demorar. Minha esposa igual a vizinha aqui disse que precisa do pastor Alisson ir lá. Só que sempre falaram o Alisson, deu certo com meus vizinhos todos. Eu falei: não, tudo bem. Só quando eu desliguei o telefone, Deus virou para mim e falou o seguinte: elas não precisam que o vizinho vá lá, ela precisa do homem de Deus lá. Amém.
Aí eu fiquei naquela expectativa, cheguei em casa. Quando cheguei, peguei a Bíblia, minha esposa, fomos lá. A vizinha com uma criança, 2 meninas gêmeas. Aí eu sou Alisson, é porque já está com uma semana, estava lá na cama, está uma semana com uma dor. A mãe dela estava olhando as crianças, que negócio, quando minha esposa e eu, não, tudo bem, entramos. E ela estava virada de lado. Quando calmamente nós fomos virá-la, a cunhada dela foi chamar ela, quando já virou, já sei o que é. A cunhada, eu acho que não é crente, é católico, mas sabe que tem coisa que saiu, deixou minha esposa e eu. Pedi a minha esposa para que ficasse na posição com a mão na barriga dela, e eu fiquei mais em cima intercedendo. Senhor, quando eu já comecei a orar, aí o bicho apareceu. Aí eu calmamente segurei na mão dela. Quando ele foi, falava assim: aqui não, aqui você não tem autoridade, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, sai, sem dar um grito. Você não tem autoridade aqui. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem, sai. A mulher abriu o olho, colocou a mão na barriga e disse assim: a dor sumiu, foi embora. Minha esposa e eu, depois eu virei para ela e disse: deixa eu te falar aqui. Você sabe o que estava aí? São portas que se abrem. E perguntei para ele: você quer receber Jesus na tua vida como seu Salvador? Diz: eu quero. Oramos por ela, abençoamos, ela está liberta pelo poder do nome de Jesus. Depois eu saí e disse o seguinte: é para isso que Deus quer dar autoridade para o crente, é para usar. Deus quer te dar autoridade para usar. Tem gente que fala: vamos lá orar, não, chama o pastor. Não, Deus não usa credencial, Deus usa pessoas. Quer ser usado por Deus, irmão? Por último, essa mulher, quando ela ouve isso de Jesus, essa mulher, quando ela tem essa perspectiva de Jesus, que são revelados os mistérios, essa mulher teve uma percepção que os fariseus não tiveram. Essa mulher vira e diz: tu és o Messias, tu és o Messias, tu és o Messias. Ele não falou que era o Messias, ela reconheceu. Sabe o que aquela mulher fez? Uma coisa que muito crente tem que aprender: Jesus não mandou ela ir não, meu irmão. Quando essa mulher reconheceu que ele era o Messias, essa mulher jogou o cântaro para o alto, essa mulher saiu correndo, irmão, e foi pregar o Evangelho. Meu Deus do céu! Há 1 minuto que ela tinha reconhecido o Messiado de Jesus, ela já foi pregar o Evangelho. O reino, e por último, o encontro do meio-dia ocorre com pessoas que são dispostas a proclamar as riquezas do Evangelho. Essa mulher corre, irmã, essa mulher vai lá na cidade. Eu falei com vocês lá atrás que essa mulher era discriminada pelos Mas é engraçado que quando o crente é salvo, o crente tem autoridade. E essa mulher entra lá na cidade e começa a falar com todo mundo do jeito dela: vem cá, o Messias está aqui, aquele Messias que os nossos antepassados falaram está aqui. E ela trouxe uma turma de gente, a cidade veio com ela, veio todo mundo com ela, vieram todo mundo, e quando chegaram começaram a ouvir Jesus, começaram a ouvir o que Jesus estava ensinando. Depois, uma hora, eles pararam e disseram: Jesus, deixa a gente falar. Nós viemos, está nos últimos versículos do capítulo 4. Nós viemos porque cremos no que essa mulher falou. Agora nós cremos que tu és o Salvador do mundo, que tu és o Rei, que tu és aquele que há de vir no mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Essa mulher, há uns minutos atrás, essa mulher era uma pecadora miserável que ninguém queria, agora se tornou a primeira missionária no meio dos samaritanos. Aleluias, aleluia. O que eu vim aqui pregar para você aqui hoje? Tem pessoas que Deus já encontrou um dia, tem pessoas que Deus já teve um encontro com ela um dia. Quem teve um encontro com Cristo aqui, diga: eu fui encontrado por Cristo. Teve pessoas que foram encontradas. Para isso Cristo se encontrou com você, para que a partir de você, vida de outras pessoas sejam mudadas. Não é esse o fim, mas vão começar a chegar pessoas aqui por causa do seu testemunho.
Quem gera ovelha é a ovelha. Quem vai mostrar o seu testemunho é você. Quem gosta de contar o testemunho dele aqui? Deixa eu ver. Tem gente que vem contar o testemunho dele, irmão, a gente diz, lá vai o irmão do testemunho da bicicletinha. Já viu essa pessoa? Já vai aquele irmão com aquele testemunho dele. Irmão, deixa eu te contar um negócio aqui, você que não está suportando mais ouvir esse testemunho. Pede Deus o seu. Sabe por que essa pessoa não cansa de contar o dela? Porque é dela. Quem foi marcado foi ela. Quem sabe o preço do testemunho dela é ela. Quem foi marcado pelo Espírito. Então, irmão, está cansado de ouvir o dela? Pede Jesus o seu. O dia que você tiver o seu, conte o tanto que você quiser, porque testemunho é igual cérebro, não fica velho, pode contar, para você é repetido, mas tem alguém sentado no banco dizendo, olha, se Jesus fez isso por ela, Jesus pode fazer por mim também, Ele é Deus de vitória. Fique em pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloque a mão em direção ao teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Jesus um dia se encontrou conosco, irmãos. O crente, ele tem que se lembrar de onde ele veio. Antes de você disser que essa pessoa não pode fazer parte do mesmo ambiente que você, pensa que um dia você também chegou na mesma situação, pior do que ela. Jesus não veio aqui te perguntar quem que você acha que Ele deve salvar. É uma palavra meio dura, mas é muito óbvia. Jesus não veio aqui te perguntar quem Ele vai libertar. Jesus, Ele veio aqui dizer que Ele vai salvar quem Ele quer salvar. Jonas, por que Jonas não queria pregar os ninivitas? Porque ele falou, Deus, já que o Senhor vai destruir, mata todo mundo. Aquele povo ali não presta. E Jonas fugiu, mas Deus falou, você vai voltar, nem que seja na barriga do peixe. Quando Jonas voltou, o pregador, geralmente a gente pega na perspectiva, quando nós vamos pregar em algum ambiente, que são pessoas pecadoras, você prega na perspectiva de falar do plano de salvação. Só que Jonas entrou na cidade disposto a que todo mundo fosse para o inferno. Eu imagino como foi a pregação de Jonas. Ele diz, vai morrer todo mundo, Deus vai matar. E Jonas pregou para ninguém receber Jesus. Jonas foi lá para a colina. Quando ele estava lá na colina, isso aqui não está lá na Bíblia, está no livro de Alisson Censes, capítulo 20, versículo 4. Entendeu a minha ironia? Isso é fala minha. Quando Jonas estava lá, o relógio de Jonas bateu certinho com o relógio de Deus. É a hora de Deus destruir todo mundo. Na hora que bateu o relógio de Jonas com o relógio de Deus, Jonas, como eu disse, é fala minha, Jonas ouve um ruído lá embaixo dizendo assim, glória a Deus! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus teve misericórdia de nós. Jonas ficou irado, disse, Deus, é por isso que eu não queria vir, Deus. Porque tu és um Deus misericordioso, um Deus passivo, um Deus que tarda em destruir o homem. E Deus vira para Jonas, e eu disse que Deus tem um senso de humor muito grande. Deus faz crescer uma aboboreira, e Jonas enfia debaixo da aboboreira, até que enfim alguma coisa deu certo. Deus manda um inseto para destruir a aboboreira, e Jonas agora pede a morte, segunda vez, agora eu quero morrer. Jonas desvia pela segunda vez. Deus vira para Jonas e diz, Jonas, é engraçado, Jonas, que você teve misericórdia dessa aboboreira que você não teve trabalho de fazer. Você está bravo por causa dela, Jonas, será que não eu?
não teria eu misericórdia de 120 mil habitantes que estão em jejum, que estão arrependidos, mas até os animais estão de jejum. Ali termina o livro de Jonas, mas para mim, o livro de Jonas termina em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cante, meus irmãos, cante. Enquanto o grupo vai cantando, você vai adorando ao Senhor nesse momento. Sonda-me, Senhor, isso, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então levante a tua mão. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, quantos querem ser usados pelo Senhor? Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa eu orar por você. Senhor, está aqui a tua igreja, instrumento da tua glória. Para isso nós fomos chamados, para sermos instrumentos da glória de Deus. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, que serão usados como instrumento da tua glória. O que Vila Velha precisa, aqui dentro tem. A palavra de libertação que Vila Velha precisa, esta igreja tem. Uma palavra de libertação que Vila Velha precisa, esta igreja tem. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, essa igreja tem. Porque essa igreja é cheia do Espírito Santo. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. Para isso nós fomos chamados, para sermos instrumentos da glória de Deus. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
aplaudir a Ele.